Ezequiel, você foi tirado da terra do Egito? Espiritualmente todos fomos. Se Deus te tirou espiritualmente da terra do Egito, então o sábado também é espiritual. Não tem problema o sábado ser espiritual, mas ele não pode deixar de ser um mandamento que ele é. Peraí, não, a pergunta foi clara. Não, a pergunta foi clara. Aliança. Quero começar agora com o pastor Ezequiel. Considerações iniciais. O cristão deve guardar o sábado, sim? Não? Por quê? Sim, o cristão deve guardar o sábado naquilo em que ele tem em Jesus Cristo o seu maior exemplo. E Jesus foi aquele que guardou a lei de Deus de forma perfeita. Óbvio que o cristão não deve ter pretensões de igualar a pessoa de Cristo. O cristão não substitui a Cristo, não é o Salvador, não é sem pecado, pelo contrário. Mas Jesus como exemplo. E se Jesus foi fiel à lei de Deus, como ele mesmo disse que foi, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, diz Jesus lá em João capítulo 15, o cristão deve, no mínimo, se esforçar para fazer o mesmo. E no bojo dos mandamentos do Pai que Jesus cumpriu, até porque nasceu debaixo da lei, estava lá a guarda do sábado de forma irrefutável, como uma parte importante, inclusive de uma das partes mais importantes da Bíblia, que é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, basicamente, é uma revelação muito importante a respeito de Deus, né? Ele próprio começa, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, e aí ele dá aquela série de listas, e aí a gente pode discutir um pouco que aquilo é uma aliança, e se o cristão está atrelado a essa aliança ou não, é uma discussão ampla em função das questões da nova aliança, mas seja como for, entendo que pela Bíblia, pelo exemplo de Jesus, o cristão deve, sem sombra de dúvida, guardar o sábado, como deve não adulterar, não roubar, não matar, não mentir e cumprir todos os 10 mandamentos. Pastor César, a sua consideração inicial em relação a esta pergunta. O cristão deve guardar o sábado? Sim, não e por quê? Bom, não, o cristão está livre do sábado. Colossenses 2,16 é um texto extremamente claro. Ninguém pode ser julgado pelo sábado. Está escrito textualmente que o cristão não deve ser julgado pelo dia de sábado, por guardar ou não o sábado. Romanos capítulo 14 diz que um faz diferença entre dia e dia e o outro julga igual todos os dias e Deus recebeu como seu. Finalmente Gálatas diz, vocês guardam tempos, eu não sei se Gálatas agora, mas eu pesquiso aqui, acho que é Gálatas 4, né? Vocês guardam estações e tempos e dias, e se é assim, se vocês guardam dias especial em relação aos outros, então eu trabalhei em vão por vocês. Agora eu vou tratar aqui o argumento do Ezequiel. Nós temos que guardar o sábado porque Jesus é o exemplo. E esse é o problema do adventista. A falta da compreensão das duas alianças. Em Jeremias 31, versículo 31, Jeremias 31, está dizendo textualmente, eis que vem dias que farei convosco uma nova aliança, não conforme eu fiz no Sinai e tal, com a casa de Judá, a partir da casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão lá da terra do Egito, não sei o que lá. Exatamente a aliança celebrada com os 10 mandamentos. E aí, em Jeremias, está escrito que haveria uma nova aliança, um novo pacto, um outro contrato, tá? Um outro contrato. Em Hebreus capítulo 8, que ele conhece bastante, está dizendo que esse novo contrato é celebrado com o sangue de Jesus. Jesus, ele precisava guardar o sábado, claro que Jesus precisava guardar o sábado. Primeiro porque ele é judeu, o sábado é um mandamento perpétuo para o judeu. E em segundo, porque Jesus ele está naquela aliança. O Novo Testamento não começa quando ele nasce. O Novo Testamento começa com a morte. Em Hebreus capítulo 9 diz que onde houver testamento, precisa acontecer a morte do testador. Nós não estamos no antigo pacto. Nós estamos na aliança, na nova aliança de Cristo. Os 10 mandamentos no antigo pacto, 9 são repetidos no Novo Testamento. Então o que precisa ficar claro aqui é que nós vivemos na lei de Cristo. Então, se tem um mandamento claro nas Escrituras para guardar o sábado, dado por Jesus Cristo ou por seus apóstolos, aqueles que ele mesmo escolheu, então aí sim a igreja tem que guardar o sábado, mas esse texto não existe. Pastor Ezequiel, diante do que o pastor César explanou aqui,
sobre esse novo pacto, sobre a questão dos 9 mandamentos terem sido repetidos no Novo Testamento. Vamos tentar ajudar os ouvintes a entender. Quem decide por guardar o sábado encontra base no Novo Testamento para fazê-lo? Sem sombra de dúvida, até porque o Novo Testamento não pode estar em contradição com o Antigo, sob a pena de você ter uma contradição na Bíblia, né? E a ausência de contradições na Bíblia, uma vez que ela é a palavra de Deus e ela é a verdade, e proíbe que você conclua que, por exemplo, o Antigo Testamento mande você guardar o sábado e o Novo diga para você que guardar o sábado é uma heresia, uma bobagem, é um equívoco e tudo mais. Até porque, vamos tentar começar a pensar um pouco nessa ideia. O pastor César coloca que dos 10 mandamentos lá da Antiga Aliança, 9 seriam repetidos no Novo Testamento, menos o sábado. E, com todo respeito, eu vou dizer que esse é um argumento. Como mandamento. Isso, como mandamento, né? Então são 9 desses 10 mandamentos repetidos como mandamentos e o sábado não. Mas isso é um equívoco, porque assim, vamos lá. Por exemplo, onde que o Novo Testamento diz pra gente não tomar o nome de Deus em vão? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em Tiago 5. Não, em Tiago 5. Vamos lá, em Tiago 5. Vamos abrir Versículo a Bíblia 12. lá. O que diz a Bíblia lá? Tiago 5, verso? Versículo 10, 12. Olha só. Acima de tudo, irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Tá aí o texto que você precisa. O quê? O texto que você precisa. Não, aqui você não tá precisa dizendo tá aí. não tomarás o nome do Senhor teu Deus em Mas vão. o que é jurar? Não, mas aí olha Não, o que olha, é jurar? Olha a interpretação que Não, você tem que fazer. o que é jurar? Não, não estou interpretando. Prometer, O que é jurar pelo fazer céu? uma promessa, O que é jurar pelo céu, fazer uma Ezequiel? promessa? Pelo céu é o quê? Fazer uma promessa pelo céu. Então tá aí o texto. Não, esse não é um texto. Então lê o versículo 12. E ó, como é que tá escrito o versículo 12? Aqui, ó. Seja o sim de vocês, seja o sim de vocês sim e o não de vocês seja não, para que não incorram em condenação. Mas Em condenação. Você não pode jurar pelo que está no céu. Quem está no céu, Ezequiel? Não, César, o texto não Escolha diz... outro versículo, outro mandamento dos 10 que eu te mostro no não, Novo não, Testamento. esse não Um tá minutinho, aqui. por favor. A pergunta, talvez. O Novo Testamento orienta a guarda do sábado? Não, perfeito. Agora o ponto é o seguinte: estou simplesmente demonstrando que o mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão Sim. não está no Novo Testamento em lugar nenhum. Ele está no capítulo 5, versículo 12, interpretado no Novo Testamento pelo apóstolo Tiago, dizendo que você não pode usar aquele que está no céu para juramento, que é exatamente o perjúrio, que é exatamente o que está lá no Antigo Testamento. Não é exatamente o que está lá. Tudo bem, Não. para o pastor César é uma interpretação exatamente isso. Ou seja, é uma então, paráfrase. Então vamos deixar claro lá para o ouvinte. Aquilo que se diz que está repetido no Novo Testamento não está, pelo menos não ipsis literis. E aqui existe então uma aplicação que pode se enxergar aqui em Tiago 5,12, que não pode tomar o nome de Deus em vão. Então, se esse for um critério suficiente, então vamos lá para Apocalipse capítulo 14, que lá está dizendo o seguinte, ó. Pra gente adorar a Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, dizendo lá no verso 12 que isso tem implicação que você tem que guardar os mandamentos de Deus, e o mandamento do sábado diz que Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então olha só, eu posso fazer essa mesma lógica que você fez com o Tiago 5,12. Aqui não está escrito que tem que guardar o sábado, mas tem uma aplicação, uma interpretação que manda guardar o sábado, acabou. É porque você não leu o versículo 12, que você mesmo citou até o fim. Isso é um problema do Não, Adventismo. olha só, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Faltou a fé em Jesus. Quando você falou guardar os mandamentos de Deus, é a partir de Cristo. Nós vivemos a lei de Cristo, Ezequiel. Beleza, mas aqui estão os mandamentos de Deus e o sábado está entre eles. Os mandamentos de Deus a partir da fé em Cristo. Sim, mas- Você vive a antiga aliança de Deuteronômio, ou Deuteronômio 5, Não. ou Deuteronômio 20, ou você vive a nova aliança a partir da morte de Cristo? Qual que Veja você bem, vive? eu vivo a nova aliança. Então por que, que você não mostra o versículo que ele pediu? Ele pediu um versículo pra você assim, ó. Me mostra na Bíblia um versículo no Novo Testamento. Aham. Um texto. Tá. Sem enrolar, um texto onde tem que guardar o sábado, onde manda guardar o sábado. Ué, vamos lá. Por exemplo, Mateus 24. Beleza? Qual que é o texto? Quando Jesus fala. Vamos ver se é um mandamento pra guardar o sábado. Pra todo mundo ouvir. Que você tem que falar o quê? Basicamente é o seguinte: o que Jesus fala? Pra você orar a versículo? respeito daquele dia. Deixa eu ver aqui. Verso 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Qual que é o sentido dessa oração? Mas peraí, desculpa, não me parece que seja uma orientação, uma ordem para guardar o sábado. Eu acho que a dificuldade que está nesse ponto para defender é essa. Agora,
eu queria propor dentro disso uma dificuldade também pelo pastor César, né? O texto de Tiago é um texto que às vezes é complicado pra gente quando vai conversar sobre esse assunto. Vamos lá. O texto de Tiago que diz o seguinte, que se nós não cumprirmos um só mandamento, nós somos culpados da lei. Nós não cumprimos a lei de nenhuma forma. Como que a gente pode explicar isso do seu ponto de vista? São duas perguntas, né? Ok. São duas perguntas, uma sua e outra do Ezequiel. Perguntas claras. Então vamos lá. Respondendo ao Ezequiel. O Mateus 24, versículo 20. Qual? 20, 20, né? Que a vossa fuga nos tem no inverno. É só ler o contexto. O versículo 16 diz assim: aos que estiverem na Judéia. Quem mora na Judéia é o quê? Não necessariamente é judeu. Ah, não? Não. Centurião romano que abraçou a fé Quem morava na Judéia... E que um centurião romano abraçou a fé, morava lá na Judéia. Então, mas Jesus está se dirigindo no versículo 16 exatamente aos judeus. Não. É assim que você mesmo interpreta o texto de Daniel. Aos crentes. Então vamos lá. Jesus está falando a judeus, filhos de Abraão, que estão na Judéia. Esse pessoal que está na Judéia, por ser judeu, eles são... O sábado é para eles. Eu não desmereço o sábado. Eu acredito... Até acho que o crente pode guardar o sábado. Certo. Eu só não acho que o crente tem que obrigatoriamente guardar o sábado para ser salvo. Não, tudo bem. Então, o sábado não é um ponto de salvação. Certo. Não, se o sábado fosse um ponto de salvação, estaria claro na Bíblia, mas você não consegue mostrar um versículo onde o sábado é dado como mandamento. Você cita um texto onde Jesus diz assim: para vocês que são judeus, para vocês que estão na Judéia, tomara que não aconteça no sábado. É claro que faz sentido. Eles são judeus, tem que guardar o sábado. Veja bem. Agora, esse texto é um mandamento para que todos guardem o sábado? Qual é a resposta? Claro que é. Esse texto está mandando todo mundo guardar o sábado? Óbvio, se você tá... O nome disso é hermenêutica Thundercats. Não, você tem a visão além do alcance. Veja bem, Não, claro calma. que não. Porque não tá mandando, não existe mandamento. Olha só, se não fosse um mandamento, qual seria o sentido de você orar a respeito de algo que é relevante? Mas calma, pastor Ezequiel, com todo respeito, eu vou tentar manter imparcial. Certo. É óbvio que a linha que eu defendo ela é diferente da sua, mas não importa isso agora. De boa. Mas falando de interpretação de texto, Aham. para ser uma ordem, tem que ter um verbo aí no imperativo. Onde ele está? Ele está lá no... O que ele diz? Ore a respeito. Não, orai, tudo bem, orai, tá mandando orar, mas não tem o guardai, não tem o... Não, mas veja entendeu? bem, olha, quando eu digo assim, porque pra gente ser contundente nisso, o ouvinte vai ouvir o seguinte: o texto tá claro, tá? Cadê o verbo imperativo? Não aparece aí. Olha só que importante. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no sábado. O orem tá no imperativo. Então, isso. É porque quem mora na Judéia, meu Deus do céu, o sábado na Judéia fecha o portão. Não, tudo bem. Entendeu? Então se for no sábado, vai lascar todo mundo. Isso. É por isso. Não existe uma ordem pro mundo cristão guardar o sábado. Olha só, veja bem, César. Aí eu discordo, porque é o seguinte: quando Jesus mandou você orar no futuro, e está falando com crentes, aqui crentes não é só judeu. Aqui já tem crente gentil. Inclusive no ministério de Jesus aqui, tem várias pessoas que moravam nessa região, que eram gentias e que creram no evangelho. Essa ordem era para elas também? Não, vamos lá. Como não? O primeiro gentil a se integrar na igreja se chama Cornélio. Tá lá no capítulo 10 dos Atos. Isso aqui tá em Mateus 24, meu amigo. Não, mas veja bem, olha só. Aqui nesse momento... O que tem na Bíblia são pessoas que não eram judias, mas que praticavam o judaísmo. Não só na isso. fé cristã. Não só as pessoas que se influenciaram pelo ministério de Jesus e creram nele. Então vamos ler o versículo inteiro. Lê o versículo inteiro. O versículo tá claro. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Tem que guardar o inverno? Oi? Não, o inverno não é um conceito. Vamos direto. Sem voltinha. Tem que guardar o inverno. Você guarda o inverno? Olha só, não existe mandamento para guardar o inverno, existe um mandamento para guardar o sábado. Então lá não é uma ordem. Se você... Claro que é. Peraí, se é uma ordem para guardar o sábado, e lá tá dizendo, ora para que a coisa não aconteça no inverno nem no sábado... Se você tem autoridade para dizer que aquilo é um mandamento para guardar o sábado, então você tem que colocar que também tem que guardar o inverno, meu amigo. Deixa eu fazer um convite para vocês. Não, César. Vamos trocar esse texto? Vamos pro texto de Tiago, César? Bora. Então, César, por favor, responda sobre o texto de Tiago. Qual que é o texto de Tiago? Texto de Tiago 2, 10 a 12. Isso, e só para deixar claro, qual é a referência do sábado? Ore para que tal coisa não aconteça no sábado. Se evoca toda a teologia do sábado. Deus mandou guardar o sábado. E agora ele está dizendo, ore para que você não tenha que transgredir o sábado no futuro. Tiago 2, verso 10. 10 a 12? Isso.
Qualquer que guardar a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz não adulterarás, também diz não matarás. Não adulterarás também... Ora, se não adulteras, porque matas, e vens a transgressor, fala de tal maneira, e de tal maneira procedei, para que vocês não sejam julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sempre sem misericórdia e tal. O que, ao invés do Tiago estar promovendo a lei, não. É só ler o contexto do texto. Ele está dizendo que a lei é sempre implacável, a lei é sempre sem misericórdia. Existe uma didática no plano da graça. Deus deu a lei. E a matéria-prima, vamos assim chamar, se o Ezequiel me permitir, são 10 regras. Delas se descenderam 600, dá 613 no total. Mas a base são 10 regras. E os 10 mandamentos de Deus, eles são inalcançáveis. Eu repito, os 10 mandamentos de Deus são inalcançáveis. Se não, eu pergunto, Ezequiel, você já teve outro Deus diante de você? Que é o primeiro mandamento. Já. Você já quebrou o sábado? Já desobedeceu teu pai e tua mãe? Já cobiçou? Já mentiu? Eu também já. Todos nós, as 10 regras de Deus servem para humilhar o ser humano, para dizer, vocês não passam por 10 regras básicas. A Bíblia diz textualmente que a lei não salvou ninguém. A Bíblia diz textualmente que ninguém é justificado pelas obras da lei. Bom, se ninguém é justificado pelas obras da lei, e se a lei não salvou ninguém, para que serve a lei? A lei serve como caráter didático para apontar que todos nós somos pecadores, conforme Romanos capítulo 3, versículo 20. A lei serve para mostrar nossa impotência, nossa queda, e quanto somos falhos, e o quanto precisamos de ajuda. Eu respondo isso com o texto de Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem. Porque não há distinção, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados agora gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecadores os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está a jactância? Se liga no finalzinho. Foi de todo excluída. Por que lei? Pela lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O texto de Tiago, capítulo 2, ele não está dizendo que é para você cumprir os 10 mandamentos. Ele está dizendo, todos nós não passamos pelo teste dos 10 regras de Deus. E se alguém caiu em uma só, caiu em todas, e todos nós carecemos da graça. Aquele texto, ele nos humilha para dizer, nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Pastor Ezequiel? Primeiro de tudo que o César não faz uma boa interpretação de Tiago 2, também não leu o verso 31 de Romanos 3, que a conclusão do argumento de Paulo, ele pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Então nenhuma dessa argumentação de Paulo em Romanos 3 é para anular nenhuma lei. Agora uma coisa importante, Tiago manda sim você obedecer. Quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. O mesmo Deus que disse não adulterarás, disse não furtarás. Se você furta, mas não adultera, você é um transgressor da lei. E essa mesma lei diz para guardar o sábado. Se você não guarda, você é transgressor dessa mesma lei. A ideia de que todos nós transgredimos e somos pecadores é óbvia e evidente. Ninguém poderia pretender o contrário. Todavia, isso não pode ser usado como desculpa, porque o problema é o seguinte. Não tem nenhum problema a gente reconhecer. Já transgredimos o sábado, já adulteramos, já roubamos, já mentimos, já andamos sem Deus no mundo. Mas agora com Deus, agora com Cristo, agora salvos. O que é a nova aliança? Hebreus 8, verso 10.
Na sua mente imprimirei as minhas leis e as escreverei no seu coração. Eu serei seu Deus, eles serão meu Aí eu povo. faço a pergunta pra você então na graça. Você já transgrediu o sábado na graça? Também, óbvio, todos nós, mesmo no contexto da graça, continuamos a ser pecadores. Você consegue guardar o sábado? Veja bem, ninguém consegue guardar o sábado perfeitamente, mas isso não pode ser uma obrigação de você poder transgredir. É igual o seguinte, você tem uma sexualidade perfeita? Não. Mas você tá liberado para adulterar? Também não. Pastor Ezequiel, mas Esse é um Então, mas essa lei, vem cá. Se você não consegue guardar, você conhece alguém que guarda o sábado? De forma perfeita, não. deixa eu fazer uma pergunta Mas aqui. de forma sincera. Esse sim. texto que o então senhor tá leu, respondido. esse texto que o senhor leu, dessa lei que vai ser escrita, na sua interpretação, essa lei que vai ser escrita é a mesma lei? A mesma lei, porque como que Deus pode ter uma lei, por exemplo, para você num momento e outra lei em outro Mas momento? o texto de Jeremias 31 parece sugerir exatamente isso. Uma lei Diferente seria da outra. substituída por outra. Não, pelo contrário. Ali o que existe é uma nova aliança que vai fazer o que a primeira não conseguiu fazer. Então, porque parece que a interpretação majoritária nesse texto seria o seguinte: a lei que vai ser escrita no coração não parece ser possível ser a mesma lei, porque não seria possível nós cumprirmos a lei do Antigo Testamento. Mas é por isso que ela precisa ser escrita no coração. Porque não é a lei do Antigo Testamento. Amar a Deus, amar ao próximo, os 10 mandamentos são todas leis do Antigo Testamento, mas elas são vigentes hoje. Ninguém poderia dizer o contrário disso para o cristão. O cristão não pode roubar porque ninguém é perfeito diante da lei ou coisas do tipo. E o sábado está incluído nessa mesma argumentação. Tipo assim, ninguém é perfeito em guardar o sábado. Ninguém tem honestidade perfeita, ninguém tem sexualidade perfeita. Entretanto, isso não pode ser uma desculpa. Porque senão, assim como você, por causa da graça, pode transgredir o sábado que você não está debaixo dele, deixa o adúltero, o mentiroso, o assassino fazer a mesma coisa. Deixa o adúltero lá na sua igreja. Então, Dizer o vamos lá. seguinte, ó, Então, eu tenho uma amante aqui, mas eu tô debaixo da graça e tô de boa. Vamos lá, como é que eu resolvo esse argumento? De novo, cada mandamento de Deus, ele é reforçado no Novo Testamento, com a exceção do sábado. Com a exceção do Não sábado. concordo. Então vamos lá. A Bíblia diz no Novo Testamento que os adúlteros não herdarão o reino de Deus? Diz. Então eu não posso adulterar. Sim. Então eu estou falando o seu argumento. Então eu posso adulterar à vontade? Não. Você não pode adulterar à vontade pela lei de Cristo. Na lei de Cristo é proibido o adultério. Que é a Eu mesma não dos 10 preciso. mandamentos. Então vamos lá. Eu não preciso do Antigo Testamento nesse momento para falar de adultério. Uhum, Eu não preciso fazer os maravilhas lá na lei, na época. Não. certo. A Bíblia diz no Novo Testamento. Tiago faz esse Então, argumento. a Bíblia diz no Novo Testamento que eu não posso adulterar, meu amigo. Sim, mas o Tem Tiago vários faz. textos. Mas olha o Tiago. Tiago diz, pega essa lei, você não pode transgredir nada. Então, o que eu tô dizendo para você é que, então eu posso adulterar? Não, peraí. No Novo Testamento, não existe um mandamento para o cristão guardar o sábado. Não existe. No Antigo Testamento, não existe um mandamento para o não judeu guardar o sábado, a menos que ele participe da aliança de Abraão. O que precisa ficar claro aqui é qual é o papel do sábado no decálogo. Uhum. O sábado no decálogo, o descanso, se cumpre em Hebreus capítulo 4. O sábado na Bíblia, ele é uma figura, é a figura de Jesus dentro do decálogo. É o sábado, é o Shabat. A palavra Shabat, caramba, eu sou professor de hebraico, você sabe esse texto, você teve aula de hebraico, o que significa Shabat? Descanso. Jesus Cristo é o nosso descanso, foi ele que disse lá em Mateus. Claro. Vem a mim, se você está cansado e oprimido, vem a mim e você vai encontrar o sábado, você vai encontrar o Shabat, você vai encontrar o verdadeiro descanso. O sensus plenior da guarda do sábado no Antigo Testamento é a pessoa, é a figura, a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. A gente não descansa num dia, a gente descansa numa pessoa. Eu concordo. E essa pessoa é Cristo. Eu não discordo de você. Deixa Se eu você fazer- concorda, então acabou o debate. Não, claro que não. calma. Gente, deixa eu fazer um convite aqui, falha minha. Eu quero abrir aqui o WhatsApp da rádio, que é o 984849988. Você pode mandar a sua pergunta pra cá. Você pode mandar escrita e se quiser mandar um áudio, tem que ser um áudio curto, ok? Uma pergunta direta, 20 segundos é o suficiente para você fazer a sua pergunta. Deixa eu responder para não perder o sim. fio da meada. Ok, responda. Por que o seu argumento não resolve o problema, César? Porque, conquanto o sábado seja descanso e Jesus seja descanso, como que você pode descansar em Jesus desobedecendo aquilo que ele mandou fazer? É só mostrar quando ele mandou. Ele é Deus. Não, eu não tô discutindo a divindade de Cristo. Não, cara, quem eu tô mandou dizendo guardar assim, o sábado foi ele.
Ele mandou os judeus guardarem o sábado. Vamos lá. Abre em Hebreus. Abre em Deuteronômio 5. Mas, César, olha Eu só. preciso ler Deuteronômio 5 pra você? Não, pode ler Deuteronômio Vamos ler 5, não tem Deuteronômio problema. 5. Mas o problema não é esse. Olha só. Não, peraí. Você está dizendo que Jesus Cristo deixa eu dar um ponto aqui só, mandou a todos guardarem o sábado. Guardar o sábado. ó. César vai ler o Deuteronômio 5, ok? E a gente vai fazer um break. Certo. Aí a gente volta no Deuteronômio 5. Eu tenho uma pergunta também que gostaria muito de fazer pro pastor César. Então, Deuteronômio 5. Aqui no Deuteronômio 5 tem os 10 mandamentos. Certo. Chamou Moisés a Israel e disse: ouvi Israel, os estatutos, tal, versículo 2. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco no Horebe. Não foi com nossos pais que fez aliança, tal, face a face, falou e tal. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Aqui vai começar os 10 mandamentos. Certo. Ezequiel, você foi tirado da terra do Egito? Espiritualmente todos fomos. Se Deus te tirou espiritualmente da terra do Egito, então o sábado também é espiritual. Não tem problema Gente. o sábado ser espiritual, mas ele não pode deixar de ser Pastor um Ezequiel. mandamento que ele é. Ó, Peraí, pode- não, a pergunta foi Vamos clara. mensurar. Não, a pergunta foi clara. A aliança dos 10 mandamentos é pro povo que Deus tirou da terra do Egito. Você não é esse povo. Essa aliança é aliança com um povo. E esse povo é o protótipo para a chegada da graça para todos os povos. Então, Deus tirou você da terra do Egito? Não, tirou espiritualmente. Se essa sua escravidão Se o é Egito é espiritual, espiritual, o seu descanso também é espiritual. Ok, vamos chamar um break. Na volta, pastor Ezequiel tem a palavra, tá bom? Beleza.